Olá, gente, a paz do Senhor. Vamos estar orando para estar iniciando esta lição desta semana. Estamos já na sexta lição desse trimestre, que vai falar sobre o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, vem estar nos abençoando no decorrer desta aula. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar que um bom discípulo de Cristo, para ser, precisa, mais que qualquer atributo, ser escolhido e ser abençoado por Deus. Desde referência nos fala sobre a história de Davi, quando ele foi ser ungido lá na casa do seu pai por Samuel. Na introdução, ela fala: se engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discípulo estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência, força e etc. Isso ajuda, né? Mas Samuel, ele se enganou com as habilidades do irmão de Davi. E Deus escolheu a Davi. A escolha de Deus. Samuel foi chamado para uma importante missão: ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme sua escolha. Nós sabemos da história que o primeiro rei, Saul, ele foi rejeitado por Deus. Então, nós vemos que a nação de Israel, eles vendo que as nações vizinhas tinham rei, e eles não queriam mais aquele tipo de governo que tinha Samuel, e começaram a reclamar. Samuel já era velho, e ali nós vemos que Samuel ficou triste e se levantou, Deus levantou Saul, nós podemos dizer. Mas nós vemos que agora com Davi a história foi totalmente diferente. Então nós vemos que o plano de Deus para aquele momento era diferente. Quando vemos que agora acabou o governo teocrático, que Deus é quem governava. Deus é quem governava o povo. E esse governo estava sendo rejeitado pelo povo. E o povo, pediram um rei, e assim se levantou Saul. Então aqui nós vemos no ponto 1 que não é segundo a aparência. O primeiro rei de Israel, quanto à aparência física, sobressai a todo o povo, o que deve ser causado admiração ao povo quando apresentado. Isso pode ter se tornado uma referência para Samuel acreditar que Eliabe seria o próximo rei. Então, nós vemos que quando Samuel ele foi ali escolher o próximo rei, que Deus mandou ele fazer naquela missão, ele achou que, como Saul era uma pessoa bem vista, pessoa era um soldado, ele achava que Eliabe tinha um perfil parecido com Saul. Mas nós vemos que Deus, ele não vê, como diz aqui esse tópico, segundo a aparência. Nós vemos que infelizmente, Saul é o homem escolhido ali para ser o rei de Israel. As suas atitudes não foram condizentes com o que esperava de um governante do povo que tem a aliança com Deus. Então conhecemos bem a história de Saul, que
ele começou a deixar o seu coração se envaidecer, deixando orgulho, e começou a consultar feitiçaria e outras coisas mais, como nós conhecemos a história que Deus rejeitou a Saul. Está alinhado a seu coração. Ponto 2. A escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu. Esse não era o caso de Saul, pois um verdadeiro discípulo de Cristo deve estar alinhado com o coração de Deus. Saul não era segundo o coração de Deus, e posteriormente, nem os filhos de Jessé que se apresentaram a Saul. Mas havia alguém que não fora lembrado por ninguém, para que estava na mente os planos de Deus e tinha a ver com ele. Davi não exibia uma aparência capaz de chamar a atenção nem de Samuel, mas tinha o coração segundo o coração de Deus. Então nós vemos que Davi ele não tinha uma aparência que chamava a atenção, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Cabe apenas a Deus, 1.3, eleger alguém para servir na obra de Deus é uma escolha exclusiva do Senhor, que pode inclusive acontecer na infância. Ele quem escolhe os que farão parte do seu propósito. O caminho de Samuel e Davi se cruza quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir um povo ali que queria um novo rei. O chamado de ambos foi feito por Deus, por isso frutificou. Então nós vemos que aqui falou sobre alguém que foi chamado na infância, que é o caso de Jeremias. E aqui nós vemos Deus que escolheu a Davi como rei. Quando os dois se encontram, quando os caminhos se cruzam, ali na casa de Jessé, e por isso o trabalho frutificou. Ponto 2. Princípio do chamado. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. E Jeremias diz que aquele que faz a obra relaxadamente, ele é maldito. Então Jeremias, no capítulo 48, versículo 10, tem esse versículo que fala que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ele é maldito. Um obreiro ou um líder deve ser alguém abençoado por Deus, e para ser abençoado é preciso fazer o que ele manda integralmente, não parcialmente, como traz o contexto da passagem citada. Diófres mostrou-se negligente com o chamado, sendo por isso um mau discípulo. Honrar a Deus. O termo honra no grego é time e diz respeito ao preço pago, como em honorário, que vem dessa mesma raiz, e ainda reverência a alguém pela posição, no caso Deus, é a glória. Um verdadeiro discípulo deve honrar ao Senhor pelo que ele faz. Em Romanos 13, Paulo ordena honra a quem honra. Disse, esse princípio vem de Deus. Se um discípulo quer ser honrado por Deus, ele deve honrá-lo, pois ele só tem essa credencial porque Deus o escolheu. Honrar ao Senhor. Esse é o título desse subtópico, que fala que um verdadeiro discípulo deve honrar ao Senhor. Aqui vemos que como
membros do corpo de Cristo, temos que estar comprometidos com a responsabilidade de cuidar um dos outros, né? Então nós vemos que todos nós temos essa responsabilidade de estar cuidando um dos outros. Honrar a Igreja de Cristo. Ser um discípulo é estar exercendo liderança e ser escolhido para tal ministério. E isso não tem a ver com o ser humano capaz ou hábil, mas receber a unção sobre a cabeça. Samuel achou que alguém aparentemente forte daria conta de ser o rei de Israel. Então ele viu Eliabe. O irmão guerreiro de Davi achou que ele era o escolhido de Deus, mas o Senhor mostrou ao profeta que o verdadeiro que importava ali era o coração. Algo que importava para Deus era o coração. Então, honrar Cristo é possuir um coração sem restrições, servir sem restrições. Então, a igreja é a noiva de Cristo e toda noiva ela deve ser honrada. Honrar ao próximo. Um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e de fora dela. Ele precisa ter o coração disposto a ajudar quem precisa, a exemplo de Jesus. Então, Jesus repreendeu os que não amavam o próximo e só buscavam a honra dos homens para alimentar o seu ego. Então, nós vemos que como Jesus, ele é o maior exemplo do amor, né, ao próximo. Então, Pedro, né, ele ensina que honrai a todos, amai fraternalmente, temei a Deus e honrai o Rei. Ponto 3. Conduta do escolhido. O verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo. Ele será idôneo e responsável por tudo que está sob seus cuidados, e não medirá esforço para fazer a obra do Senhor de Deus avançar. Então, vamos falar nesse ponto sobre os propósitos de Deus. Nós vemos que aqui traz, lá em Êxodo, quando Moisés, né, foi chamado para liderar o povo, para tirar o povo da escravidão que estava ali no Egito. Honrar ao Senhor nas nossas condutas, na nossa forma de agir. Então nós vemos que agora no 3.1 fala sobre adorar a Deus. Antes de aparecer para o público, Davi era conhecido por Deus no campo, escondido atrás da malhada. Então nós vemos que Davi, ele, mesmo sendo ungido rei, ele continuou ali ajudando seu pai, ele continuou ali aprendendo, cuidando das ovelhas. Nós vemos que quando ele foi lá na frente lutar com o gigante, ele usa o exemplo, né, das suas experiências que teve com a ovelha. Quando ele ali compõe o hino 23, que é o Salmo 23, ele também usa o exemplo do pastor que cuida da ovelha. Então, vemos que
a conduta do escolhido, ela deve ser sempre de submissão a Deus. E muitas vezes o obreiro, o servo do Senhor, tem essa dificuldade de esperar o tempo certo. E Davi, ele esperou o momento certo de Deus honrá-lo. Mesmo ele sendo ali já ungido rei na casa do seu pai, ainda menino, ele continuou servindo ao seu pai, cuidando das ovelhas. Lutar as guerras de Deus. 3.2 Os irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samar, lutavam guerra de Saul, mas Deus queria um rei que lutasse as suas guerras. Era isso que Davi fazia, tanto que cada batalha ele consultava a Deus para obter sua autorização e estratégia. Então nós vemos que Davi sempre estava consultando a Deus, pedindo autorização a Deus e pedindo as estratégias certas para vencer as suas batalhas. 3.3 Obedecer a Deus. Samuel obedeceu quando foi chamado para ir à casa de Jessé, ungir o futuro rei de Israel, mas teve medo, mas confiou em Deus. Saul deixou de confiar no Senhor e o desobedeceu, por isso foi rejeitado, e seu reino foi rasgado. A obediência é a qualidade dispensável ao discípulo. Quando Davi desobedeceu a Deus, mesmo sendo rei, escolheu o fruto deste pecado. Então nós vemos que aqui fala sobre, para nós terminarmos esta lição, falando sobre a obediência. Nós devemos ser obedientes a Deus, a sua palavra. E aqui fala sobre Davi, que sempre estava debaixo da obediência de Deus. Sempre estava na direção de Deus. E aqui fala que mesmo ele sendo rei, quando ele desobedeceu a Deus, houve as consequências do seu erro. Nós conhecemos bem a história, quando ele conta ali e compõe o Salmo 51, que ele sentiu ali a falta do Espírito Santo de Deus pela sua desobediência. Quando nós temos essa chama acesa em nosso coração, quando o homem desobedece a Deus, sai da vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a sua vida, ele sente a falta da presença de Deus em sua vida. E nós vemos que Davi, ele fala, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E hoje nós vemos as pessoas procurando alegria em tantas coisas, e nós vemos que a nossa alegria deve ser fazer a vontade de Deus. E nós vemos que Davi ele sentiu essa falta da presença de Deus em sua vida, por sua desobediência, por consequência do seu pecado, por consequência do seu erro. Então, traz para nós, a Bíblia, ela não esconde os erros dos profetas, dos reis, para mostrar que falhamos, que erramos, mas sempre que acontecer algo em nossas vidas,
devemos buscar o socorro do Senhor, correr para os braços do Pai, porque Ele está de braços abertos para nos abraçar. Como diz Isaías 59, que Ele está com braços abertos, Ele está com os seus ouvidos abertos para nos ouvir. Então, que Deus venha estar abençoando, que Deus venha estar abençoando a nossa vida, a nossa família, que dependemos da proteção de Deus. Dependemos das mãos do Senhor para nós estarmos na sua presença. Obedecer a Deus, fazer a sua vontade. Que Deus venha estar nos abençoando, nos conduzindo no caminho da verdade. Ó Pai, nos abençoa, nos dê graça, vem estar fortalecendo aqueles que estão ouvindo esta lição, que vão participar nesta lição deste domingo, aqueles que estão desanimados, venha dar força, que nós venhamos estar cada dia mais obedecendo a Tua palavra, seguindo os Teus passos, em nome de Jesus. Tenha uma boa aula, que você se esforce para estar com o seu professor, na sua igreja, ali aprendendo um com os outros. Que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus. Amém.